Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, vocês nem imaginam o frio que está. Bom, mas não é sobre frio que eu vim falar, é sobre o Monark. Gente, a treta do Monark com o Igor 3K está escalonando, tá? Tá escalonando muito. Então, se você gosta de ver tretas, gosta de ver eu reagindo, se inscreva aqui nesse canal se você não for inscrito. Eu tenho vídeos de segunda a sábado aqui, sempre trazendo notícias aí de outros youtubers, notícias de outros canais aí, pessoas que estão na mídia, pessoas que estão no auge aí, que estão sendo comentadas. Eu trago tudo aqui nesse canal, ok? E esse canal é um canal que eu faço react. Eu faço react de outros canais no YouTube. Eu vou explicar porque tem gente nova chegando e tá uma encheção de saco nos comentários. Eu não sei porquê, sabe? Então, vou explicar. Eu faço react de outros canais aqui dentro do YouTube, tá? Tipo, News Adivinho, Não Adivinho, Peter Jordan. Até esse vídeo que eu vou reagir hoje é o Peter Jordan falando sobre o Monark, sobre a treta do Monark, ok? Então, eu vou dar a minha opinião, tá? E qual o problema? Se você não gosta de ver esse tipo de vídeo, não assista, mas não vem aqui nos comentários e chama meu saco, tá? Porque o Peter faz esse tipo de vídeo, o News Adivinho faz esse tipo de vídeo. Agora, eu não posso fazer esse tipo de vídeo. Eu tô proibida. Os cagadores de regra tão querendo me proibir. É isso? Ah, gente, habla sério, né? Não gosta, não assiste, tá? Já dei o recado pra quem eu tinha que dar. Agora vamos pro vídeo. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Fala, galera, Peter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai ver o que tá acontecendo com o Monark, hein? Monark parece que tá explanando geral o que tá acontecendo com o acordo dele com o Flow Podcast, não é isso, Bruce? Exatamente isso, a treta tá escalando, cara. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, né? Às vezes tem gente que não sabe nem o que é Monark, o que é Flow Podcast, né? Porque tem uma geração nova chegando no YouTube agora, sabia disso, Bruce? Aliás, uma geração velha chegando no YouTube. São os remanescentes da mídia aberta, né? Com o efeito casé, muita gente que só assistia TV tá migrando pro YouTube porque tá percebendo que sim, dá pra ver futebol com a família. Então os caras estão migrando pro YouTube. Muita gente passou. A audiência vindo da TV tá aumentando bastante. Então, o que é podcast? Podcast é programa de conversa no YouTube. Isso aqui é quase um podcast, vocês estão vendo aqui. Só que não é presencial, né? Eu tô num canto, o Bruce sai do lado, tá em outro canto. E o Monark, esse tá na tela agora, que o editor colocou, acho eu, ele criou esse movimento dos podcasts no Brasil. É uma nova safra, é uma onda. Aliás, essa onda acho que já tá passando, galera. Galera, eu queria perguntar pra vocês, e pra você também, Bruce, vocês acham que podcast deu uma cansada? Tá legal? Comenta aqui o que vocês acham, de verdade. O que você acha, Bruce? Cara, sendo bem sincero, eu acho que a última vez que eu vi um podcast inteiro deve fazer mais de 2 anos. Eu nunca vi, eu não vi nem o meu. Eu não vi nem o meu podcast, cara. Assim, tipo, eu tô num ano sabático, eu tô evitando em podcast, recebo muito convite pra ir em podcast, mas eu tô negando, ok? Não é nada pessoal, se você tem podcast, me chamou, e eu neguei, não tem nada a ver com você, é realmente... Eu acho que depende muito, assim, da pessoa. Eu mesmo, eu gosto de ver podcast. Eu assisto alguns podcasts, entendeu? Eu gosto de ver, sabe? Mas é que depende muito da audiência, depende, acho que é a sazonalidade que chamam, né? Às vezes a pessoa tá mais afim de ver certa programação, outras pessoas estão afim de ver outra coisa, né? Assim, a gente que gosta de ver vlog, tem gente que não assiste podcast, não assiste vídeo longo, mas assiste vlog, que gosta de ver a rotina das outras pessoas. Então, assim, eu gosto bastante de ver podcast, assisto, um dos podcasts que eu assisto é o LendaCast, eu gosto bastante deles, e já assisti Flow algumas vezes, mas tem assuntos, assim, que não me chamam atenção, sabe? Então, é isso. Sobre os podcasts da vida aí. Tô me dedicando mais à minha família, tô ficando aqui nos Estados Unidos. Eu prefiro dar um tempo agora de podcast. Mesmo porque, cara, as perguntas são sempre as mesmas, então isso meio que cansa um pouquinho. É verdade, cara. O Monark, ele começou o Flow Podcast convidando o Igor, eles começaram num cantinho. O Flow Podcast, ele explodiu, né? Eu gostava muito da dupla, eu gostava muito do Monark entrevistando, cara. Eu acho o Monark, quando ele entrevistava as perguntas, ele eram interessantes, cara. As perguntas do Monark eram interessantes. O Monark entrou numa pira de Illuminati, que tá perseguindo ele, que os ETs querem abduzir ele. Ô, Monark!
mulher. Se tiver me vendo, tô zoando, mas com o Monark ficou. Meio dedão ficou. Hein, Peter, você viu essa? Que toda mulher é trans? Ele falou que toda mulher que ele sai acaba sendo trans. Me explica por quê. Tem algum fundo nisso? Por que ele falou isso? Cara, ele falou que quando ele vai... Putz, vou ter que falar a palavra feia. Quando ele vai no puto, ele só chega lá, não tem uma mulher biológica, só tem mulher trans. E daí? E o que ele faz? Tô curioso. Aí é com ele, cara. Manda um WhatsApp aí que ele te fala. Porra, tenho mesmo. Pô, a última conversa que eu tive com ele tava falando que tava sendo procurado pelo FBI. Mas vamos lá. E agora o que aconteceu? Nessa desunião, né? Porque aconteceu aquele cancelamento lá do Monark, né? Que ele falou que ele era a favor de ter um partido nazista por causa da liberdade de expressão. Foi cancelado, né? Ele, na cabeça dele teve um movimento tal que fizeram pra boicotar ele e tal. E funcionou. Aquilo sim foi um cancelamento. O cara realmente foi cancelado. Ele não pôde mais continuar. O YouTube não deixa mais os vídeos dele no ar. Aliás, eu não sei nem se esse vídeo daqui vai ser do ar. Tô sendo honesto com o próprio Bruce. Porque, teoricamente, pelo que eu entendo de algoritmo, o Monark não pode nem mais aparecer no YouTube. Não pode ter corte. Não pode ter nada. A gente tá entrando em terreno perigoso, Bruce. Sabe disso, né? Não, para com isso, cara. Vai dar tudo. Poxa, se eles estão entrando em terreno perigoso, eu então... Né? Já é o terceiro vídeo que eu faço no Monark. Ai, meu Deus. Agora que tu veio me avisar isso, Peter? Agora, Peter. Agora já era. Né? Já vou pro terceiro vídeo. Certo. Não, é verdade, não, vai dar tudo certo. O vídeo vai ficar no ar um tempo. Se vai sair depois, eu não sei. Fez isso pro Flow Podcast continuar, tiveram que tirar o Monark. Só que aí o Flow Podcast fez uma avaliação e ofereceram, o Igor ofereceu pro Monark 10 milhões de reais. Só que pagos, tipo, em quase 20 anos, 17 anos, se não me engano, que eram parcelas de 50 mil reais. Ou seja, 10 milhões de reais pagos com parcelas de 50 mil reais sem juros. Então, primeiro, foi um acordo horrível, porque, na minha visão, o Flow Podcast valia mais, né, do que 20 milhões, né? Sabe que ele pegou a metade. Eu não sei quanto vale o Flow Podcast hoje. Eu acho que essa onda de podcast passou. O Flow Podcast andou tendo dificuldades, né? Tanto que limou vários podcasts que estão por aí, inclusive aquele Vênus Podcast, do Serjão, né? Acabou os podcasts todos. Só fica o Igor, eu não sei mais como é que tá as impressões, não sei mais se tem. Eu sei o seguinte, quando eu vejo publicidade, eu vejo as mesmas publicidades sempre, manual, insider, entende? Então eu não sei, cara. Não sei como é que tá bem. Eu, por exemplo, poderia chegar agora e falar assim, porra, Peter, você tem 10 milhões pra dar na mão do Monark, comprar parte então dele? Poderia fazer isso? Poderia, tem isso, grana tem. Mas eu não preferia fazer isso, preferia então eu montar um sozinho. Não, Bruce, tem. Prefiro, tipo, eu faço um podcast contigo, Bruce. O Peter tá grandão, hein? Eu tenho 10 milhões pra dar. Peter está grandão, hein, Peter? Peter, vamos fazer um vale, eu e você, Peter. Quem sabe, Peter, nós fizemos um vale, né? Um vale. Vale uns 25 mil na minha conta, né? Ai, que Deus abençoe. Que um dia eu chegue um pouquinho assim, ó, no que o Peter é hoje, né? A gente tem que sonhar grande. Entendo, perfeito. Acho que a gente ia fazer um podcast, está bem. Enfim, não tô desmerecendo o Flow, mas eu acho que é um terreno hoje que eu prefiro começar um do zero do que entrar num que já tá funcionando e que passou por uma encrenca dessa toda. Mas vamos ver o que o Monark tá falando aqui. Ele ganhou tudo na mamata. Coisa que ele nunca tinha falado antes, né? Pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa. Ele tá me roubando, caralho. Isso é sério o que ele tá falando, né? Monark, presta atenção nas coisas que você tá falando, ok, cara? Espero que você tenha alguma assessoria jurídica, porque você não pode acusar ele. Mas se ele provar na justiça que tá roubando, até onde eu sei, eu não sou perito juridicamente, perito em leis, mas se tiver alguém, me corrija. Ele não pode nem falar isso, mesmo que prove depois, porque não foi julgado ainda. Sabe seguir no futuro? Ô, Peter. Mas pra... Oi. Mas uma coisa que a gente tem que mencionar, cara, é que o Monark falar que o Igor pegou tudo na mamata, beleza. O Igor tem os méritos dele, mas uma coisa é fato. Quando o Flow começou, todo mundo que ia lá ia porque falava que era fã do Monark, que quem tinha furado a bolha entre os dois era só o Monark. O Igor não era um rosto... Eu concordo com ele, porque assim, ó, o Monark furou a bolha, o pessoal ficou um nome conhecido, né? E todo mundo ia porque tinha uma identificação com o Monark, iam por causa do Monark, então o Igor era meio que um coadjuvante. Então assim, depois que o Monark saiu, o Igor pegou alguma relevância, mas quem deu a fama pro podcast, isso foi o Monark, entendeu? Foi a personalidade dele, foi o carisma dele, e o Igor só foi
assim, na carona, né? Tão conhecido. Não era um rosto tão conhecido. Eu tava fazendo um canal, ele tinha um canal de games, que era pequeno, inclusive, né? Na época. Então, o Igor tava pequeno na época. A ideia do Flow foi do Monark. O Monark foi o rosto do Flow durante muito tempo. Tipo, eu gosto do Igor pra caramba, mas acho que é assim, tipo, eu acho que é uma coisa notória. Que naquela dupla, o Monark ele era mais conhecido, o Monark era um rosto principal. E é o que você falou, muita gente ia lá por causa do Monark. O Igor foi dando espaço dele com mérito. Audiência aí para as pessoas que não foram entrevistadas pelo Monark e o Igor junto. Eu acho difícil isso acontecer. É. Mas eu entendo. Esse é o podcast do Monark. Mas, Peter, como é que o podcast do Monark tá funcionando? Você não pode mais ter podcast, né? Não pode mais ter no YouTube. Esse podcast aqui é num site fora do YouTube. Pra você ver, o Monark não consegue mais ter podcast dentro do YouTube. Ele tentou voltar, mas não conseguiu voltar. Qual a possibilidade? Mas no teu coração eu vi que não tem mágoa. Não tem mágoa, mas eles estão sendo extremamente injustos comigo e Tem divergência. ingratos. Não, os caras não estão me pagando, pô. Tá o Igor comprando a porra da Mercedes lá e aí, Mas Mercedes não é. 300 mil reais a Mercedes. É, cara, isso aí, se isso é verdade, o que o Monark tá falando, eu acho que o Monark não tem por que mentir isso. O Monark me parece um cara verdadeiro, concorda? Sim. O Monark me parece um cara legítimo, né? Sendo isso verdade, aí é vacilo, né, Igor? Porra, cara. Aí, assim, ó, eu acho que também do Igor subiu um pouco pra cabeça, sabe? Ali, acho que subiu um pouco pra cabeça a fama, o dinheiro, as possibilidades, os patrocínios. Eu acho que subiu. Ele deixou subir. Isso pelo menos é o que me passa quando eu assisto o Igor, quando eu vejo algumas falas do Igor. É um cara que subiu pra cabeça, né? Ali não tem mais humildade ali. Nenhuma, tá? E o que o Monark fala, assim, eu sinto uma sinceridade, entendeu? Ele tá magoado, eu sinto uma mágoa muito grande do Monark em relação ao Igor, né? E quando mexe com dinheiro, gente, olha, quando mexe com dinheiro, amizades, elas, assim, elas terminam, né? Terminam, porque o dinheiro, assim, causa muita discórdia, muita briga, sabe? E como o Monark falou que eles tinham um acerto, então cumpra, né? Cumpra o acerto, paga direitinho a parte do outro, que era sócio, né? Pra não ter atrito, porque senão vão ir pra justiça, vai se arrastar durante anos e anos e anos o processo. Olha, é muito desgastante. Tá viajando, comprando Mercedes, não vai pagar 50 para dele por mês? Cara, 50 quanto pro que vale, pro que você tem de negócio agora, né? Uma coisa que praticamente foi criada por você, praticamente não foi criada por vocês dois, ou seja, muito peso do Monark, porra, cara. A tua questão... A minha questão é que... É societária. Sabe o que tá aparecendo, na minha visão? Tá aparecendo vamos aproveitar essa deixa pra quitar o Monark, pegar a empresa pra mim e pau no cu do Monark, entendeu? Não, Como assim? Como assim quitar a empresa? Que empresa? Cara, eu tenho um pouco da sensação do que ele falou. Acho que a gente até mencionou isso em não sei se foi no off ou em outra gravação, mas eu tenho a sensação de que quando aconteceu o negócio da fatídica frase do Monark, foi um aproveitamento do pessoal pra tirar sim o Monark, tipo, que já era um negócio que ele era uma pessoa muito polêmica, afastava algumas marcas. Eu acho que foi uma sede na internet por cancelar alguém, principalmente alguém de direita, na época que o Monark é um cara de direita. Cara, foi uma sede absurda naquela época, ninguém podia falar porque as pessoas estavam sedentas pra poder cancelar. Eu lembro, inclusive, por exemplo, Nils tentou defender o Monark, não conseguiu, teve que deletar o post. Eu tentei também, foi tanta gente tentando errado, deletei o post também. Muita gente que depois que aconteceu isso pedindo pra tirar o podcast do ar, cara. Isso eu não fiz. Me cobraram. Você vai deixar teu podcast lá, teus entrevistas? Me chamaram de cúmplice de nazista. A galera tava totalmente sem noção. Não, cara. Virou corredor sem fio, telefone sem fio, cara. Tem o menor sentido. Isso eu não consigo falar, mas assim, quando você falou comigo lá, e você falou isso diversas vezes, você recebia, quando você estava nos Estados Unidos, $5.000, uma parcela, né? Era isso? Que era menos do que o contrato, entendeu? Eles nunca cumpriram o contrato. E eles demoraram 1 ano pra começar a pagar isso aí. Então, aí você tá dizendo que hoje eles não pagam nem esses 5 mil. Não, eles pagam 5 mil, mas eu queria que eles cumprissem o contrato. O Igor nem me responde, pô. Pedi pra ele mudar a conta do banco lá, nem me respondeu. Geralmente é o primeiro sinal, né, cara? Quando para de se responder um credor, é porque a situação tá complicada. Então, aí o que parece aí, talvez? Ele deve ficar bem puto de você falar essas palavras publicamente, né? O problema é dele, então me paga, outra coisa, pô. irmão, olha só. Eu, quando eu fui no Igor lá, foi no Flow, né? Foi um papo bom, mano. Foi maneiro. Foi assim, foi uma realização também profissional pra mim, né? Como comunicador, claro, como podcast. Porque assim, meu primeiro podcast, né? Que eu fui. Eu fui nos podcasts, assim, de convidados meus, né? Lá na Bahia, mas eu nunca tinha ido pra podcast da cena de podcast, né? Eu fui no Correia lá, por respeito e gratidão a ele. Mas quando eu fui no Flow, irmão, era eu indo na referência pra mim, pô. Tipo o Jô, né? Como se fosse o Jô. Ué. Então,
E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não tenho uma relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pega-saco, né? Porque eu não quero ser filha da puta com ninguém, né? Ficar cagando regra pros outros. E assim, eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo. Puta, isso é outro problema que a gente enfrenta no mercado, cara. Eu vou falar pra vocês. Fez networking, parece que rola uma obrigação interna de sempre falar bem. Eu concordo contigo, isso daí não faz o menor sentido, porque você teve uma conexão com essa pessoa, você nunca mais vai poder discordar dela. E a outra coisa que da internet é meio mal entendida, né? Discordar não significa que você acha que a pessoa é ridícula, que ela trabalha mal. Às vezes você só achou que a atitude dela não foi legal. Você não pode falar sobre isso? Porra, exatamente, cara. Se vocês estão aqui, vocês estão na minha casa agora, né? Porra, quer dizer que você não pode falar, Peter, aquele dia tu vacilou lá. Qual o problema? Qual o problema? Vocês falam aqui nos comentários, cara. Vocês esculacham quando tem que esculachar? Vocês não fazem isso nos comentários? Porra, eu acho que se não é ad hominem, se não é ofensa pra pessoa, segue o jogo. Ocupar um espaço no coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Já discordo. Uma coisa é tá magoado, outra coisa é cumprir contrato. Amigos, negócio à parte. Se o Igor tem um contrato, não sei nem se tem contrato, mas como acho que Isso aí eu tenho que concordar com o Peter, amigos, negócios à parte, se existe um contrato, se existe um acerto, cumpra um contrato, né? Ah, mas é que estamos indo mal, tivemos uma crise aí, tivemos que terminar com alguns podcasts, porque a gente ficou devendo um pessoal aí. Então conversa com o cara, olha, eu vou poder te pagar tanto agora, mas depois que a gente ficar melhor financeiramente, volta às parcelas normais, só nesse período aí que a gente não tá enfrentando, né, passando por um período bom na empresa, a empresa tá meio em baixa, né, por que não conversa com o cara, por que não acerta, ó, tu não vai ficar chateado se a gente pagar 25 mil? Aí depois que a gente melhorar os nossos ganhos, volta os 50 mil. Tudo tem que ser conversado, gente, mas que existe um contrato e esse contrato não tá sendo cumprido, então tem que cumprir o contrato, caramba, né? O que custa? não tem um contrato escrito, tem contrato verbal, tem que cumprir, cara. Deus, cara, Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos, você acha que vive? Foi, me visitou lá em casa também, a gente fez um churras lá em casa. Passei Irmão, 4 anos quem passando tá- perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então o Monark podia ter feito alguma coisa pra ganhar mais de 5 mil, né? Aí, Monark, aí tu não me ajuda a te ajudar. Não, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Eu digo isso por quê? Porque ele falou que passou perrengue. O Monark não precisava passar perrengue. Aliás, nos Estados Unidos, Bruce, quem tem que passar perrengue? Tava Ninguém. feito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem bom. Eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando. O cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. É péssimo esse contrato. O Monark não soube negociar, mas o Monark, meu irmão, precisava de grana. Então falou assim, cara, pô, tá bom esse contrato? O Igor, tá ótimo. Aliás, foi Um contrato assim, ó, que não cobra juros. Então o Igor saiu na vantagem, sabe? Foi bem mal negociado isso aí mesmo. Eu tacava um juro assim, ó. Não paga em tantos dias tanto de juro, sabe? Porque como ele falou, ele entregou pronto pro outro só seguir o trabalho, sabe? Então assim, falando em termos de trabalho, em termos jurídicos, uma puta sacanagem que o Igor tá fazendo, né? Venhamos e convenhamos. Pro Igor foi um contrato maravilhoso, cara. Pagar 10 milhões, que já é pouco, pela metade do Flow Podcast, que eles compraram uma casa, inclusive, né? Por 10 milhões, a prestações sem juros, na boa. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, ganhou a empresa multimilionária do... Porra, vamos lá, cara. 10 milhões tu aplica hoje, tu tem o quê? 1.200.000
por ano. 100 mil por mês, Você tem com 10 milhões aplicados, o Igor pega 10 milhões, não sei se ele tem liquidez, mas se tivesse, pega 10 milhões, aplica, vai dar mais de 100 mil reais por mês, o Igor fica com 50, ele dá 50 pro Monark, e depois acabou o prazo, saca os 100 milhões de novo, os 10 milhões. Porra, esse negócio foi péssimo pro Monark, cara, péssimo. Pela sua expertise com canais, Peter, você diria que o Flow tem 10 milhões líquido, assim? Eu diria, pelo que eu entendo hoje do que eles passaram, contratando galera de C-Level, né, CEO, CFO, essas coisas, passaram um sufoco, nesse momento agora que eles tiraram alguns podcasts, não, acho que eles não têm dinheiro de liquidez, eles não têm caixa, na minha visão, pelo menos não caixa sustentável. Não, cara, ele tipo ganhou a empresa Tá naquela época que tá se erguendo de novo. Multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos, Isso que eu tô fazendo a conta aqui. 30 anos não. É quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos. O Monark chutou 30, né? 6 anos. 17 anos, sem ter que pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Se fosse corroído, sim. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, uma dívida com você, Bruce. Se eu tô te devendo, paro de pagar, a pior coisa que eu posso fazer, percebe, é parar de te responder. Concordo. Parar de responder é pior do que parar de pagar. Porque eu parei de pagar e parei de responder, cara, pronto. Na tua cabeça eu passou uma novela. Acabou qualquer respeito que você tivesse por mim. Porque misturou dinheiro com caráter e aí, cara, você viu outra pessoa. O meu pai sempre falou, cara, não tem dinheiro pra pagar? Fala. E fala, Bruce, eu não tenho. Bruce, eu tenho 100 reais, é o que me sobrou esse mês. Posso depositar pra você? De verdade, eu sei que parece ridículo, Pedro, mas 100 reais pra 50 mil, eu acho que isso é melhor do que não responder. Porque o cara vai perceber que é real, entende? Tem que ficar com ele, ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Isso é pesado. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Não, 25 mil são 5 mil dólares que ele recebeu nos Estados Unidos. Só que o contrato era pra pagar 10 mil dólares, seria mais ou menos isso, né? 50 mil reais. Pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito. O que é pior, galera? Cobrar ou dever? Percebe que os dois são horríveis? Você dever alguém é péssimo, só que você cobrar alguém é péssimo. Eu já tive que cobrar. Cadê? A Andressa aqui? Uhum. Lembra quando a gente cobrava? Você lembra quando a gente cobrou o pai daquele amigo nosso que eu não quero falar o nome? Quanto que era o valor, você lembra? Eu não me lembro. Quanto que ele pagava pra gente? 50 reais. A gente negociou, né? A gente negociou, eu tô falando do ano de 1999, talvez. Emprestei pro cara algo em torno de 1.000 ou 2.000 reais. Acho que foi 1.000 reais, talvez, não lembro. Aí o pai dele me ligou, porque o filho não tinha mais como pagar, me esculachou. Você não tinha que prestar dinheiro pro meu filho, agora você vai cobrar pra mim. Eu e a Andressa, a gente precisava daquela grana. E a gente ia lá com Fusca pra pegar 50 reais e quer para aquela humilhação, sacou? De ter que receber 50 reais que o caseiro mandava pra gente entregar pra gente na porta ali da casa dele. É uma situação ruim, né, cara, quando você cobra. É uma situação de meio que de humilhação. É difícil não concordar contigo, irmão. É muito difícil. A gente não tá vendo o lado do Igor, né? Ele sabendo que, pô, fizeram. Tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Aí é difícil, cara, porque assim, eu acho que o Monark não teve intenção, não teve maldade, saiu besteira da boca dele, saiu. Na visão dele, ele não estava errado, porque ele estava pensando realmente no efeito de liberdade de expressão, só que o Monark tinha que entender o seguinte, se ele foi visto dessa forma, né, se as marcas entenderam dessa forma, então alguma besteira saiu da boca dele. É algo que ele deveria pensar, pô, eu tenho que medir as minhas palavras, eu não posso falar dessa forma, porque por mais que eu entenda que é algo bacana, essa ideia que eu tenho de liberdade de expressão é algo bacana, não é assim que as pessoas entendem, então tem que tomar cuidado com o que fala. Ali foi uma coisa, cara, que realmente abalou o mercado pra caraca, né, cara? Ou o Monark saía, ou o Flow acabava. Porque, o Igor não tancou. Cara, mas aí, o que eu falo pro Monark, se o Igor falasse, não, beleza, então vamos tancar junto, você fica. Mas aí, cara, acabava o Flow Podcast. Acabava o Flow Podcast. É discutível. Você pode falar assim, não, mas eu fico no barco até ele afundar. Será que vale a pena? Do que você tirar um cascalho e montar o teu outro Flow Podcast, teu outro Flow Monark, percebe? Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Eu acho sim que o Igor tinha que ir a público e falar assim, cara, olha, o Monark tá saindo pra gente continuar esse projeto, mas eu acho que ele, na visão dele, ele tinha um ponto positivo. Ele não falou por maldade. Eu senti falta nisso na parte do Igor. Ele ficar preocupado com o sentimento dele pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter. Sim.
pessoa pode ter o pior caráter do mundo, mas ela vai sempre ter uma justificativa para aquele caráter dela. Ela não vai admitir que tem mau caráter. Ninguém admite que tem mau caráter. O traidor fala, não, mas eu traí porque isso, por aquilo. O assaltante, por causa disso, aquilo, né? A pessoa sempre quer justificar a tua falta de envergadura moral, a sua falta de lealdade, a sua falta de compromisso. Então, lamentavelmente, irmão, na relação humana, você vai ter isso, né? Então, assim, cara, partindo da premissa dessa verdade que você tá expondo pra gente, não tem como não concordar contigo, cara. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monarca me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes, tô dando uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que Verdade. o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, caralho, é 4, tá ligado? Verdade, cara. Inegável. Tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. É uma onda que começou e não vai mais voltar. E assim, deve doer no Monark isso, né, cara? Deve doer. Porque Assim, a gente vê que ele tá muito magoado com tudo, deve doer bastante, porque, como ele falou, tirou o Igor de uma situação que ele tava merda, né, com a família dele, com todo mundo, e trouxe ele pra um canal de sucesso, pra um canal que hoje é multimilionário. Hoje ele tá comprando carros de luxo, hoje ele tem uma casa boa, ele pode proporcionar um futuro pros filhos, né, maravilhoso. Então, assim, graças ao Monark, e ele ainda não pagar o Monark, aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Bom, mas vai ter que ir pra justiça, né, gente? Vai ter que ir pra justiça e vão ter que se resolver na justiça. Fazer o quê, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha com quem você quiser. Coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião. O Monark tá certo? O Igor que tá certo? Pra mim, eu acho que eu vou dar essa... Eu acho que pra mim é o Monark, gente. Porque o Monark começou tudo. A ideia, tudo. Então, assim... Eu acho que é sacanagem isso que estão fazendo com ele, né? Se tem um contrato, vamos cumprir o contrato, né, gente? Pelo amor. Mas é isso aí. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o nosso próximo vídeo.